Uma outra pergunta que tem que ser feita. Uma mulher, ela tem envergadura espiritual para comandar homens? Na Bíblia, existe pastoras que comandavam homens? Na Bíblia, mulheres eram ungidas para comandar homens? Para ficar à frente de comunidades como se elas tivessem uma envergadura espiritual maior que a dos homens? Todo aquele que estiver disponível dentro da igreja, o sistema religioso vai usar, vai ridicularizar, vai titerizar e depois vai descartar. Nós temos a pastora Sandra dizendo que a pregação dela vai custar de 30 a 50 mil, ou seja, vai ter preço a pregação dela. O produto dela terá preço. Isso é bíblico. E outra, ela tem chamado de pastor. O que a Bíblia diz sobre isto? O que eu, pastor Kleber, acho, não tem relevância, não tem importância. Tem relevância o que a palavra de Deus diz. Veja, a história da igreja nos ensina que todos os indivíduos que se apossaram de um cargo que Deus não chamou, que Deus não ungiu, que Deus não capacitou, trouxe maldição para a sua própria vida. E infelizmente nós estamos vendo isto acontecer diante dos nossos olhos, mas como mais de 90% dos crentes não conhecem a Bíblia, eles não conseguem atrelar. Uma outra pergunta que tem que ser feita. Uma mulher, ela tem envergadura espiritual para comandar homens? Na Bíblia, existe pastoras que comandavam homens? Na Bíblia, mulheres eram ungidas para comandar homens? Para ficar à frente de comunidades como se elas tivessem uma envergadura espiritual maior que a dos homens? Nós temos isto na Bíblia. Eu vou ler para você um texto muito rápido. Presta atenção nesse texto. Os indivíduos ungidos ou eram diretamente designados pelo Senhor ou mediante representantes qualificados. Presta atenção. Assim foram os ungidos Arão, seus filhos e descendente homens. Aqui não tem mulher. Quando uma das linhas dos descendentes se mostrou infiel de Abiatar, outra de Zadok foi ungida. 1 Reis, capítulo 1, do capítulo 1, 7 e 8. 1 Reis 2, 27 ao 35. Saul e Davi foram ungidos. Os filhos de Saul não foram. Mas os descendentes de Davi foram, 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Homens que buscavam a unção para si mesmos trouxeram desgraças sobre si. É o que eu estou falando. Como Abimeleque, Juízes 9, capítulo 9, versículo do 53 ao 57, e Absalão, 2 Samuel 18, 14 e 18. Jeroboão e Reú foram ungidos não como canais de bênção, ao contrário, como um instrumento de julgamento contra Salomão e Acabe, respectivamente. 1 Reis 11, 26, 12, 20. 1 Reis 19, 16. 2 Reis, capítulo 9, do 6 ao 9. Somente em circunstâncias extraordinárias eram ungidas pessoas não adultas. O jovem Davi foi ungido enquanto Saul ainda era rei. 1 Samuel 16, 12 e 13. Joás foi quando seu pai foi morto. 2 Reis, capítulo 11, 12. E Joás quando
Josias morreu em combate, segundo Reis 23, 29 e 30. Mas interessante é o fato de que mulheres nunca eram ungidas para funcionar em papéis mediadores específicos dentro da comunidade do pacto. Está aqui. Não há nenhuma sugestão de mulheres servindo como sacerdotisas ungidas ou rainhas reinantes. 3 mulheres são referidas como profetisas. Miriam guiou as mulheres em cântico. Logo após uma poderosa libertação, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Débora serviu como juíza quando homens como Baraque se recusaram a lutar contra os cananeus. Juízes 4:4. E Hulda proferiu ao jovem Josias a palavra de julgamento. Segundo Reis 22:19. Mas não há nenhuma indicação de que essas mulheres tenham sido ungidas. Você entende? Mulher não tem autoridade para comandar uma igreja. Isso aí é antibíblico. Essa pastora Sandra, ela está em desobediência à palavra de Deus. Vem aqui em Gênesis 3:16, que eu vou sacramentar o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 3, vamos ao versículo 16. Está aqui. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Está aqui, ó. Em especial, esta segunda parte aqui, ó. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Chega claramente, você vê aqui que mulher não tem autoridade para ficar à frente de uma igreja comandando homens. Mulher não tem autoridade nem para dirigir culto. A mulher, ela é muito importante dentro da congregação, muito importante. Ela é muito importante, não para comandar. É necessário cada um ficar no seu devido lugar. Quem selecionou os cargos foi o próprio Deus. Mulher não tem envergadura espiritual para ser guia de homens. É uma estrutura inferior espiritualmente aos homens. O homem que aceita ser guiado por uma mulher, ele vai se destruir. A mulher que é a cabeça da empresa, a mulher que é a cabeça da igreja, a mulher que é a cabeça do casamento, isto não vai durar. Por que nós temos tantos casamentos hoje falidos, irmãos? Hein, irmãos? Por que nós temos tantas empresas hoje falidas, irmão? Por que nós temos tantas igrejas hoje zombando e ridicularizando do nome sagrado de Deus? Essa pastora Sandra, irmão, em nome de Jesus, querido, ei, acorda! Essa mulher está em desobediência à palavra de Deus, essa mulher está claramente em desobediência ao chamado dela. Ela não é pastora, ela não tem autoridade como pastora. Se envolveu na política. Ela tem estrutura para se envolver. Ela tem estrutura espiritual e intelectual para se envolver na política, irmão. Essa pergunta precisa ser feita. Ela tem estrutura espiritual e intelectual para compreender para que serve a política, irmão. Não que o cristão tem que ficar fora da política, eu não estou falando isto. Deus te chamou para você estar lá dentro daquele congresso, aquela coisa podre, aquela coisa horrível, aquela fossa humana, que são os congressos do globo terrestre. Se Deus te chamou, vai para lá. Ele vai te capacitar. Eu não tenho estrutura, eu como pastor, não tenho estrutura para me relacionar com aqueles homens. Não tenho. Aquilo lá não é para mim. Agora eu entendo que é importante que nós cristãos tenhamos grande entendimento da importância da política. Tem vídeo no canal falando disto. Porque lá é onde são aprovadas as leis. Essa bancada evangélica que lá está,
que, ainda que eu não concorde tanto com o trabalho que ela executa lá, eu acho que ela poderia ser mais eficaz, ela poderia ser mais contundente, ela poderia ser mais relevante, mas se ela não tivesse lá, a igreja hoje estaria em situações terríveis. Esse governo maligno que está aí teria constituído muitas leis para ferrar a igreja, mas devido a essa bancada evangélica que está lá, a igreja ainda tem alguns anos para denunciar esse maldito governo. Então, essa pastora, essa mulher que está aí, ela não é pastora. E outra, eu escuto muitas pessoas dizendo: eu quero ser, eu me formei em teologia para ser pastor. Ei, teologia não forma pastor. Teologia forma teólogos. Quem forma pastor é Deus. Quem seleciona o pastor é Deus, não neste plano. O pastor, ele é formado na eternidade e é apresentado no tempo e no espaço. Quem formou? Deus é quem formou o pastor. E outra, você tem noção da estrada que o pastor precisa percorrer para ser apresentado por Deus no mundo dos homens? Você faz alguma noção do inferno que o pastor precisa enfrentar para ser apresentado, aprovado por Deus no mundo dos homens? Você faz alguma noção do inferno que eu vivo? Você faz alguma noção do inferno que eu vivo desde criança por causa do chamado? Não, você não faz. O problema é que nós estamos numa sociedade que as pessoas querem comandar, mas querem pagar o preço para comandar. Tu tem estrutura espiritual para comandar, tu pagou o preço, está pagando o preço aos pés de Jesus para comandar. Tu tem intelectual forte, desenvolvido diante da palavra de Deus para comandar, para guiar pessoas para o reino de Deus, querido. Responde para mim, irmão. Tu acha que essa pastora Sandra tem algum entendimento do que ela sabe o que ela está fazendo, irmão? Ela aceitou ser pastora. O sistema religioso está usando ela. Como eu falei no início, todo aquele que estiver disponível dentro das igrejas do sistema religioso irá usar, ridicularizar, titerizar, provocar Deus por meio dessas pessoas, e depois ele vai descartar como se não fossem nem seres humanos. É isto que o sistema religioso sempre fez e continua fazendo agora diante dos nossos olhos, e nós como igreja estamos aqui, quietinhos. Não, eu vou ficar em silêncio para não causar escândalo. O escândalo já está lá na frente. O escândalo está lá na frente. Se ocupando de um chamado, se ocupando de um cargo que Deus não deu, Deus não chamou. E nós, como igreja, nós somos... Sim, nós temos culpa. Por que nós não denunciamos? Aí a mulher está falando que vai cobrar de 30 a 50 mil por cada pregação. Ou seja, amigo, o que a palavra de Deus diz? De graça recebeste, de graça você vai dar. Porque o que está dentro de você não é seu, é meu. Eu que te dei para você anunciar para ele de graça. E outra, quando você cobra para pregar a palavra, você quebra a autoridade da palavra. A palavra perde toda a sua autoridade. Por isso que as nossas igrejas estão no estado que está. Esses pastores que cobram para pregar, eles não têm autoridade. A palavra que sai de dentro deles sai vazia. É isso que vocês não conseguem entender. É isso que vocês não conseguem entender. Tá cobrando para pregar, tu não tem autoridade nenhuma aqui. Tá cobrando para cantar? Tu não tem autoridade nenhuma aqui, queridão. Você está curvado diante do sistema religioso e tu vai responder por isso. É porque tá fazendo discípulos. Se você estivesse se autodesgraçando sozinho, isso é um problema teu. Mas não, tu tá produzindo discípulos. E Deus vai te cobrar. Primeiro, tu tá trazendo maldição sobre a sua própria vida. Essa senhora tá trazendo maldição sobre a própria vida dela. O que ela quer? Ela quer dinheiro, irmão. E veja, eu geralmente não trago esses vídeos. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui para você entender. Ela não é pastora. Ela não tem autoridade como pastora. Ela é uma impostora. Ela foi colocada nesse cargo pelo sistema religioso maligno e satânico do diabo.
não por Deus. Agora, ela vai responder diante de Deus. E eu só lamento por ela. Que Deus te dê entendimento, irmão, para você analisar todas as coisas e reter o que é bom. Inclusive, este conteúdo que eu estou dividindo com você. Não deixe de se inscrever no canal. Colocar um comentário aqui embaixo discordando ou concordando e tocar no sininho e compartilhar para a tua rede social para que esse conteúdo possa alcançar outros irmãos e também ajudar o canal a se desenvolver dentro da plataforma, já que o canal é novo e este canal precisa ser reconhecido dentro da plataforma. Deus abençoe a tua vida, que você não deixe que ninguém te engane, irmão. Nós estamos no final dos tempos. Nós estamos no final dos tempos. Deus te abençoe. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.